Olá, vamos saindo da semana do dia 30 de julho a 6 de agosto, portanto, esta primeira parte que vem da rolagem até o payroll é sempre um quadrante importante na paridade real dólar real, observar a saída entre a rolagem e o payroll, portanto, aconteceram aí 6 dias que foi mais uma vez um dólar trabalhando acima de 5,100, bem encaixotado entre 5,100 e 5,300, dólar respeitando a hipótese de um range HMM, justamente na região dos 5,300. Nós temos, portanto, olhando internamente, um ambiente, um background político extremamente solavancado, principalmente entre o executivo e o judiciário, troca de ataques, um pano de fundo que já perpassa o pleito eleitoral de 2022, que já promete por si só alta volatilidade, aquilo que temos conversado aqui semanalmente, que enquanto vamos se aproximando dentro do pleito, mais para o âmago do pleito eleitoral presidencial em 2022, vai ficando mais volátil e inclusive o global player na hora de montar a posição, ele já começa a levar mais em consideração esta variável na hora de entrar num período onde você tem menor previsibilidade e tudo que um global player não gosta é de falta de previsibilidade. Se tem algo ruim, coloca no preço. Se tem algo bom, coloca no preço. Agora, quando o horizonte começa a ficar opaco, cheio de neblina, obviamente que o global player começa a ter uma cautela, uma prudência como a variável preponderante na hora de montar a sua posição. Então nós temos um executivo com o judiciário brigando fortemente, o presidente sendo incluído aí no inquérito das fake news, a questão do voto auditável com voto impresso, que tem sido uma bandeira levantada pelo presidente do Brasil sofrendo revés no parlamento, na comissão anterior a ser levado qualquer tipo de votação a plenário. Então nós temos um outro embate entre o ministro Barroso e o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, como atores para a gente continuar prestando atenção. Arthur Lira chegou a colocar que mesmo com nós temos uma derrota, né, em relação ao voto auditável que tanto queria o nosso presidente Bolsonaro, sendo derrotado na comissão previamente, onde alguns parlamentares faz aí toda uma análise antes de algo vir a plenário. O Arthur Lira, entretanto, usando o regimento interno, disse que pode colocar aí nos próximos dias essa votação em plenário, e aí todos os 503 deputados que compõem o parlamento federal viriam trazer a sua opinião sobre esta questão que nas suas motociatas, nas suas passeatas, o presidente Bolsonaro faz questão de colocar. Tensão ainda entre Luiz Fux, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, e o próprio Executivo Federal, inclusive abrindo aspas de que não haverá mais diálogo, não haverá mais assentamento, uma vez que se assenta, se apazigua os ânimos e, na sequência, volta a haver ataques, principalmente vindo da parte do Executivo Federal. E aqui, a questão não são as narrativas, se você é direita, se você é esquerda, se você é pró, se você é contra, a questão é olhar os dados, os fatos, à luz do mercado. Como é que o mercado vê isso? Aumenta a volatilidade. Então a gente olha volatilidade histórica, volatilidade implícita, volatilidade relativa, as três variáveis já mostram um mercado o dobro de volatilidade eleitoral quando você estuda um ano eleitoral. Então, quando você pega a paridade para estudar um ano eleitoral, você pega aqui 2014, 2010, você já vê que a volatilidade já está o dobro. Ela não está lá no âmago do B-Market, o B-Market mais veloz da história, lá no âmago da nossa pandemia ali, agosto para trás de 2020, agosto, julho, junho até abril, esse quadrante aqui entre março, abril até agosto, não está tão volátil quanto lá, porém,
você percebe que quando este background político vai se acirrando, vai ficando um pouco mais tensas as relações, o mercado acaba respondendo. Porque o que ocorre? Você tem um book mais fraco, o book você acaba tendo menos ordens por cada nível de preço, e aí quando você vai fazer uma execução, você gastava aí 8 pontos para fazer uma execução aí de 2, 3 mil contratos, 4, 5 mil contratos, pronto. Você faz a mesma execução, só que ao invés de você fazer em 8 pontos, né, do bola para o 8, você vai gastar do bola, né, você vai acabar tomando do 5 e 120 até o 5 140. Então você precisa de mais espaço para fazer a mesma execução, de mais níveis de preços para fazer a mesma execução, uma vez que o book se torna mais líquido. Isso, um player, outro player, outro player, outro player, acaba tendo muitas vezes menos lote, é um dia com menos volume, só que acaba deslocando o preço mais velozmente e mais agressivamente, porque todo mundo fica com um pouco mais de receio para não deixar o lote ali na tela, uma vez que o cenário se reveste de grande imprevisibilidade. Então, um ponto é o ponto tupiniquim, essa questão envolvendo todas estas variáveis com os seguintes atores na pauta. Arthur Lira, vai ter votação em plenário? Rodrigo Pacheco, sempre vindo com uma fala, sempre pró-democracia, colocando o pezinho um pouco de receio em relação ao Planalto Federal. Aí nós temos Luiz Fux, já claramente colocando uma posição de um pouco mais de acirramento versus o Executivo Federal. Aí nós temos um Bolsonaro que vem subindo o tom, principalmente contra o ministro Barroso, que é o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, e também contra a figura, claramente, do seu oponente do outro lado, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mostrando que só estamos em agosto. A coisa tende a se acirrar na medida em que formos chegando no último trimestre. Estamos falando ali de outubro, novembro, dezembro. Somando-se a tudo isso, nós ainda temos uma pauta econômica que mostrou aí nos últimos dias o mercado extremamente preocupado com o teto de gastos em virtude de algumas situações. A primeira dela vem do campo dos precatórios, os precatórios já decididos pelo sistema judiciário. O governo teria algo para pagar em torno de 89 bi, a conta seria inicialmente para o governo em torno de 56 bi, aparece 89 bi, isso assustou o mercado, acabou criando a possibilidade nos bastidores de criar-se uma pedalada, vai criar-se uma PEC para tentar resolver esse imbróglio, e este é mais um capítulo que o mercado está de olho, como é que fará a equipe econômica em termos de interlocução com o judiciário, inclusive conversas aí com o Conselho Nacional de Justiça, se há algum meio legal, juridicamente legal, para você resolver esse imbróglio dos 89 bi, e o parcelamento já seria visto por alguns setores um pouco mais rígidos, mais legalistas, como algo que chamaria uma pedalada fiscal. O mercado não gosta disso, porque você tem uma dívida sendo passada para o próximo pleito. Se a nossa dívida pública versus o PIB já está em torno de 84, 85, e até tivemos uma amenização nos últimos tempos, se esperava que fosse uma dívida ainda mais galopante, ela conseguiu sofrer um reducionismo aí, uma projeção que chegaria a 97, 98% do PIB. Nós conseguimos fazer um bom trabalho nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, segurou bastante. Entretanto, é um tema que mais um período eleitoral, onde os políticos tendem a evitar um voto contra pautas sociais, contra o povo, em busca da sua própria sobrevivência, vai votar contra o povo, a sua base eleitoral, na hora que vai se aproximando o momento dele precisar do voto do povo. Então,
é um período de populismo. O teto de gastos já começa a ser novamente um tema que volta para o centro do debate, porque com Bolsa Família vai tirar os recursos para R$400, seria essa tese, que um Bolsa Família seria em torno de R$400, vai vir de onde? Mais 89 bi de precatórios, mais uma ala governista do governo, desde que o Ciro Nogueira foi fazer parte da Casa Civil, pedindo passagem. Foi recriado novamente o Ministério do Trabalho para acomodar importantes atores do Centrão, pedindo passagem em cima da equipe econômica. O senhor Paulo Guedes, que era o superpoderoso ministro da pasta da economia, agora começa a sofrer revés por dentro, uma briga interna, né, dentro do metajogo, onde o Centrão vai ganhando espaço, e isso significa uma desidratação do ponto de vista técnico. As decisões passam a ser menos técnica e mais populista, aumentando o risco de estourar o teto de gastos. Então, é um background que ainda não se materializou, mas ele é cheio de pontos, fora uma questão relacionada ainda à inclusão do presidente Bolsonaro no inquérito lá, tanto do TSE quanto da questão das fake news. Você tem uma junção que vai criando um ambiente político muito ruim. Essa é a grande verdade. Não tem como você ver um dólar abaixo de R$5 com consistência, pelo menos no curtíssimo prazo. O background não favorece. E é assim que a gente entra para essa semana, do dia 9, exatamente com esse vetor no radar. Nós vamos ter CPI essa semana, olhando um pouco mais para fora, vai ter a divulgação do índice de inflação dos Estados Unidos. A inflação por lá vai dentro daquela toada que a gente já sabe, que é a tese central do Jeremy Powell e dos membros votantes do FOMC. Não há nenhuma grande novidade de que nós temos inflação forte lá como inflação forte aqui. Não foi à toa que na última reunião o nosso Copom aumentou a taxa em mais 1%. Deve aumentar na próxima reunião mais 1%. Então nós vamos chegar na próxima reunião em algo em torno de 6,25%. As apostas para o final do ano é de uma Selic entre 7,5% e para os mais animados 8%. Então nós temos uma oscilação, um gap entre 7,5% e 8%. Só que a inflação continua sendo, de fato, algo que preocupa todo mundo e, a nosso ver, o pass-through cambial, o evitar o pass-through cambial, é algo que quando você está operando dólar, real, dólar, você percebe que este evitar mais pressão do câmbio para cima de uma inflação já galopante está no radar. Desde o dia 8/7, o dólar não consegue trabalhar consistente acima de 5.300. Então nós já estamos falando, do dia 8 para cá, de nada mais, nada menos que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nós estamos falando aí de 22 pregões, onde houve um mitigar de volatilidade, que traz esse encaixotamento de um dólar preso aqui, ó, entre os 5.300 e os 5.100, 5.100, 5.300. Então, apesar de todo esse background extremamente ruim do ambiente político, o dólar ainda está contido. O viés dele, majoritário, ainda é de baixa, olhando do curto para o médio. No curto é de alta, no médio para o curto, ou do curto para o médio, você tem uma visão ainda de baixa. E a bolsa igual, tá? Enquanto ela se mantém aqui acima de 118, 121, ela ainda está subindo. Entretanto, olha os últimos pregões, sempre vindo nessa faixa de 120 alto, 121K. Se perde esse fundo 120 alto com 118, aí nós temos o azedume um pouco mais
subindo, e aí você pode ter uma reversão de um macroflow de alta para um macroflow de baixa, que pode trazer aí stop loss em série de uma forma muito mais crônica, muito mais aguda. Pode haver um desmonte de posição um pouco mais violenta. É óbvio que aí teríamos que ver um novo suporte, mas seria ruim a perda desse 118, 120k alto, que é onde ele vem, principalmente nos últimos 6 pregões, bate e não perde. Tem feito um bom suporte nesse 120.900, 120.800 em termos de BOV. O que isso eu quero dizer? Que apesar de todo esse ambiente ainda muito incerto, nós temos ainda o dólar estável e a bolsa até sendo aproveitada esse nível de preço para entrar comprando mais. Óbvio que nos seus diferentes setores você tem assimetria, mas olhando o índice como um inteiro, este nível de preço sendo preservado, nós teríamos no transcorrer desse semestre ainda num olhar otimista, a privatização dos Correios já dentro do Senado Federal, o Bolsa Família dando um pouco mais de estabilidade à base governamental, encontrando-se uma saída da equipe econômica, a reforma tributária achando um design mais pró-mercado, e aí o pleito eleitoral seria mesmo fator que seria o divisor de águas para alimentar uma ideia de que um governo um pouco mais forte recuperaria o seu Ibope, a sua popularidade, e entraria já para 2022 com uma cara um pouco mais estável para tornar o processo de reeleição, no caso, menos custoso. Agora, se daqui por diante for se tornando um cenário cada vez mais caro ao governo a reeleição, qual é a tendência? E ficando mais popular, tendo atitudes um pouco mais populares. E se acirra essa questão do judiciário com o Executivo Federal, a temperatura não baixa, o que vai ocorrendo? Vai ficando mais caro o passe do Centrão. O Centrão vai lendo o metajogo e vai dizendo, bom, para manter a base e não ocorrer nenhum possível tipo de tomada de decisão mais abrupta contra o governo federal, vai tornando mais caro esse apoio, que não é um apoio que morre de amores, é um apoio baseado no toma lá da cá. Todo mundo sabe que no presidencialismo de coalizão é assim que a coisa funciona, e aí o Centrão vai aproveitando para tirar um pouco mais de proveito, principalmente na hora que ele percebe que o seu protagonismo chega a um papel de grande preponderância. Então esse é o ponto, nós estamos nesse interregno. Se a doleta estourar os 5.400 com consistência, podem prestar atenção. Significa que esse background, a coisa realmente foi para o espaço. Aí nós vamos ter, de novo, a entrada do BC tentando mitigar a volatilidade. Aí fica punk. 5.400, 5.450, 5.500. O BC tentando segurar um pouco mais a volatilidade, a moeda um pouco mais nervosa, acaba acionando stop loss em série aqui. E lá no Ibov é a mesma coisa. Perde 118, começa a entrar níveis de irracionalidade e aí a coisa começa a fugir de um parâmetro um pouco mais de estabilidade. Então são questões que nós estamos de olho, com bastante calma, sempre distinguindo o que é ruído do que é fato. Um operador profissional não pode achar que tudo o que está acontecendo é fato, e o mercado exatamente está fazendo isso. Está percebendo onde tem os seus focos de incêndio, tentando entender onde é que já tem um pouco mais de materialização e aquilo que ainda muito ruído, numa linguagem mais pop, muito barulho de panela para pouca comida. Assim nós vamos entrando essa semana, sabendo que a volatilidade ela permanece mais alta, mas que em termos de mudança de patamar precisa ocorrer algo diferente do que a gente viu ao longo das últimas semanas, na toada de que na próxima reunião
o vice-presidente Richard Clarida fez uma importante colocação de que em Jackson Hole, que será o próximo evento onde o Fed fala, nós teremos um pouco mais de cronograma em relação ao taper, que é a retirada dos estímulos da economia estadunidense, que foram doses cavalares que mantiveram o nível de bolsa onde está, tanto o índice Dow Jones, contra o Nasdaq, quanto o S&P 500, em grande parte, vitaminado por essa injeção de dinheiro do Banco Central, lá em Jackson Hole. O evento agora, mais no final do mês de agosto, vai ser o grande momento onde o mercado vai parar para escutar se um cronograma de retirada desses estímulos vai começar a acontecer. E na reunião de setembro, então agora agosto, setembro, que teremos de clareza em relação a essa temática. O payroll mostra que a economia americana venceu o coronavírus, então a turma está voltando ao mercado de trabalho. Então o mercado de trabalho americano vem recuperando paulatinamente, se aproximando dessa faixa de 1 milhão de empregos a cada relatório, então já mostra um certo nível de estabilidade, e assim a gente vai entrando para esse a saída desse terceiro né? Julho, agosto, setembro, e aí nós vamos entrar outubro, novembro, dezembro, e que aí esse vai ser o quadrante do ano mais emocionante, realmente, outubro, novembro e dezembro, ok? Você sabe que jamais se pode operar nos mercados financeiros se você não tem um trade system. Um trade system, principalmente em momentos de alta volatilidade, tem um ponto estrutural do trade system chamado gerenciamento de risco, super importante para os momentos onde a sua previsibilidade, a sua estratégia, aquilo que você programou que ia acontecer, se não ocorre, se você não tem um bom gerenciamento de risco, você realmente entra em parafuso, porque o seu sistema 1, como diria Daniel Kahneman, ele é acionado, que é os nossos instintos mais animalescos e tudo que o ser humano não quer é perder. Pois bem, quando você não tem um bom gerenciamento de risco, esse sistema é acionado e aí você passa diante da tela a ter decisões absolutamente irracionais que cai na nossa famosa frase: ainda somos australopitecos de smartphone nas mãos. Um forte abraço e até qualquer hora. Sniper Trader, operando a Petax desde 1995.